Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quadrados e retângulos e suas áreas. Isso mesmo, áreas de quadrado e retângulo. Para quem já sabe rever e para quem não sabe aprender de uma vez. Bom, primeiro nós vamos entender que o significado de área é quantos quadradinhos de uma unidade de medida cabem naquela figura. O que quer dizer isso? Que se você estiver falando de quilômetro, quadrados de 1 quilômetro. Se você estiver falando de metros, quadrados de 1 metro. E centímetros, quadrados de 1 centímetro. Então, depende da unidade de medida. Por isso, em alguns problemas, você vai ver escrito UDM, unidade de medida. Bom, nesse caso aqui, como é que ficaria? Quantos quadradinhos cabem nesse quadrado, que está representado com 3 metros e 4 metros? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 quadradinhos. Então, na verdade, o que você vai ter que fazer é multiplicar os dois, você saberia. 3 e 4, 12, ok? Então, vamos lá. Isso significa que se você tiver um quadrado ou um retângulo, que são dois quadriláteros, você pode calcular a área apenas multiplicando a base vezes a altura no retângulo, muda um pouquinho para lado vezes lado ou lado ao quadrado, ok? Vamos ver um exemplo? Determine a área desse retângulo aí. Então vamos desenhar o retângulo, colocar as medidas 12 e 8, considerando que a primeira medida veio a base. Claro que se você inverter, não vai ter diferença, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Mas se o problema descrever dizendo que o 12 é a base, você coloca a base. Eu também poderia ter colocado o 8 aqui, porque o problema não descreveu nada. Então vamos lá. Qual é a fórmula mesmo do retângulo? Base vezes altura. Então a base aqui a gente considera 12, a altura 8, você vai ter 12 vezes 8. Repare aqui, mantive os centímetros para dar uma visão para vocês. 12 vezes 8 dá 96 centímetros elevado ao quadrado, porque centímetro vezes centímetro é centímetro ao quadrado, né? X vezes x é x ao quadrado, 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, então centímetro vezes centímetro é centímetro ao quadrado, porque a gente não consegue fazer o cálculo. Bom, agora nós vamos fazer para um quadrado de 5 metros de lado, então você vai ter um quadrado, 5 metros e 5 metros. Lembrando que a fórmula é lado ao quadrado, então você tem lado ao quadrado, você vai ter 25 centímetros quadrados, ok? Presta atenção, esse centímetro que está aqui, esse centímetro que está aqui, você não precisa escrever na hora de fazer a conta, você pode botar direto 5 vezes 5, você pode botar direto o valor. Esse centímetro eu botei só na explicação mesmo, não precisa repetir nos problemas, desde que no final você complete com centímetros elevado ao quadrado. Não esquece de baixar os exercícios do link da descrição desse vídeo. Tem também uma apostila com as explicações. Bora trabalhar!